Olá IPCA, hoje é sexta-feira, dia 11 de abril de 2014. Nós estamos juntos há 614 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 11 e 12 do primeiro livro dos Reis e o capítulo 10 do segundo livro das Crônicas. Nesses capítulos estamos lendo o fim do reinado de Salomão e o triste desfecho da sua história. Esse homem que tanta exuberância teve no seu reinado, com sabedoria, que tanto expandiu os limites, as riquezas e a glória do povo de Israel em seus dias, peca no final de sua vida. Ele havia obtido alianças com as nações vizinhas mediante casamentos, e na multiplicação dos seus casamentos descumpriu aquilo que está estipulado na lei de Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, acerca dos deveres do rei que não deveria multiplicar para si esposas. Mas Salomão fez isso, e o resultado foi que no final da sua vida, já na sua velhice, diz o texto que as suas muitas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E Salomão então serviu Astarote, deusa dos Sidônios, Milcom, deus dos Amonitas, e também Quemos, deus dos Moabitas. E Salomão chegou a edificar santuário para esses deuses. Veja que tristeza! O homem que levantou o templo para o Senhor em Jerusalém, ao final da sua vida agora está levantando santuários para outros deuses. E com toda a justiça, a ira de Deus agora vai se abater sobre Salomão. E aquilo que era um pacto de Deus com Salomão foi rompido por Salomão. E agora as promessas de Deus são retiradas em parte por conta da anulação da aliança por parte de Salomão. Aquela história de um reino que permaneceria sendo governado pelos descendentes de Davi, a paz, a prosperidade, a unidade, agora tudo isso é colocado em xeque por conta do mau comportamento de Salomão. Deus vai manter um descendente de Davi no trono porque ele era fiel à sua promessa, apesar da infidelidade que Salomão exibiu. No entanto, Deus vai aplicar sim a sua disciplina e vai, embora mantendo um descendente davídico no trono de Jerusalém, Deus vai dividir essa herança. O filho de Salomão não herdaria o reino todo, apenas uma pequena parte dele. De forma que Deus vai dividir agora o povo de Deus que esteve unificado, ainda que numa união um pouco frágil, mas que esteve unificado desde os dias de Saul e Davi. Os três reis que governaram sobre todo o povo foram, portanto, Saul, Davi e Salomão. E a partir de agora nós teremos o reino dividido em dois. Isso é feito já com alguns preparativos que já começam a se mostrar já no final do reinado de Salomão. Deus, que tanta paz deu a Salomão para construir o templo, começa a levantar inimigos contra ele no fim do seu reinado. Aqueles inimigos que Davi silenciou começam a se reerguer das cinzas no final do reinado de Salomão e começam agora a dar trabalho para ele. Entre eles estão Hadad, o Edomita, e Rezon, rei de Zobá. E aí então você percebe que esses homens começam a trazer problemas para Salomão. E isso é a justiça de Deus sendo executada. O povo teve paz enquanto o rei foi fiel a Deus. O povo teve perturbação dos inimigos a hora que o rei abandonou o Senhor. Também em conotação profética, como aconteceu lá nos dias de Saul, nós temos uma capa usada por um profeta aqui. Você deve se lembrar que Samuel usava uma capa e quando Saul foi rejeitado, Saul se agarrou à capa de Samuel e essa capa se rasgou. Esse mesmo simbolismo profético é usado aqui. Aías, o profeta, vai até Jeroboão, que era superintendente dos trabalhos forçados em Israel. E ele rasga sua capa em 12 pedaços, simbolizando as 12 tribos de Israel, e entrega 10 pedaços a Jeroboão, dizendo: Salomão foi infiel, o filho dele vai ficar só com 2 tribos. Deus está dando para você 10 tribos. Se você for fiel, Deus vai confirmar você nesse reinado. Esse fato chega ao conhecimento de Salomão, que persegue agora Jeroboão, o homem que recebeu 10 pedaços da capa profética. E Jeroboão se esconde no Egito. Salomão morre. E agora é a hora de ver o seu filho Roboão assumindo o trono. O povo vai até a cidade de Siquém para coroar ali Roboão. Mas há um problema. O povo estava cansado de trabalhar para Salomão. Salomão conseguiu colocar o império em grande glória, mas isso foi com trabalhos forçados.
Trabalho forçado para construir o templo, para construir os palácios, para alimentar a casa do rei, para trazer madeira do Líbano e para fazer muitas outras coisas. E se você ler os versos 7 do capítulo 4, verso 13 do capítulo 5, versos 20 a 22 do capítulo 9, verso 28 do capítulo 11, você perceberá que toda essa grande estrutura de Salomão foi obtida à custa de muito trabalho pesado. E o povo estava cansado disso. E então chegaram a Roboão, filho de Salomão, e falaram: seu pai fez o nosso jugo muito pesado. Alivia um pouco, e nós vamos te servir. Roboão tomou conselho com os anciãos, que disseram: atende. E não gostou muito do conselho e foi tomar opinião dos jovens, que disseram: não, mostra que você vai ser pior do que o seu pai. E Roboão, lamentavelmente, mas isso vinha do Senhor, não atendeu o conselho sábio dos anciãos e seguiu o tolo conselho dos jovens. E então o reino se dividiu. O povo disse: o que é que nós temos com Davi, com Salomão? Vai cada um para a sua casa, siga cada um a sua cabeça. E 10 das 12 tribos, cumprindo a profecia de Aías, se dispuseram a seguir Jeroboão. Agora o povo de Deus então está dividido. Há 2 reinos em atividade com relação ao povo de Deus. O reino de Israel ao norte, com 10 tribos, e o seu primeiro rei é Jeroboão. E o reino de Judá ao sul, com 2 tribos, e o seu primeiro rei é o rei Roboão, filho de Salomão, o herdeiro de Davi. Nós não sabemos quais são exatamente as 2 tribos do reino do sul. Uma, com certeza, é a tribo de Judá, a qual pertencia Davi, Salomão e, por extensão, Roboão. Mas a outra tribo é uma incógnita. Nós não sabemos se é a tribo de Benjamim, como parece nos fazer crer o texto do livro dos reis, no primeiro livro, capítulo 12, verso 21. Isso pode ser possível. Pode também ser que a segunda tribo seja a tribo de Levi, os sacerdotes. Ou pode também ser que seja a tribo de Simeão, já que o território de Simeão ficava dentro do território de Judá. A Bíblia não se preocupa em nos dar essa dimensão muito clara, e pode até ser que seja uma confusão disso tudo. Mas o que importa que saibamos é: por causa da fidelidade de Deus, ainda há um descendente de Davi assentado no trono de Jerusalém, agora no reino de Judá. O primeiro rei desse reino é Roboão. A maior parte do povo está seguindo um rei não davídico, Jeroboão. Isso por conta do pecado de Salomão. E as coisas começam rapidamente a se desmanchar. E isso porque Jeroboão fica muito preocupado. Ele sabe que o povo que está com ele, as 10 tribos que estão com ele, terão que descer anualmente, 3 vezes por ano na verdade, para Jerusalém para adorar no templo. E ele fica se perguntando se, quando esse povo que lhe serve descer até Jerusalém, que continua a ser a capital do seu reino rival, o reino de Roboão, o reino de Judá, quando o seu povo descer até lá, será que esse povo não se perguntaria: por que ficarmos nós divididos em 2 reinos? Vamos juntar novamente. E Jeroboão então temeu que o seu reinado escapasse de suas mãos. E ele tratou então de inventar uma nova religião para deixar bem claro que Israel ao norte era um reino completamente diferente de Judá ao sul. Ele logo construiu 2 bezerros de ouro e os colocou em Dan e em Betel, 2 cidades nas extremidades do seu reino. E tratou de dizer: estão aqui, Israel, os deuses que tiraram vocês do Egito. Como aconteceu lá nos dias de Moisés, rapidamente a idolatria vai tomar conta do povo. E você percebe então a conexão com um bezerro que não foi esquecido nesse tempo todo. E o povo cai em idolatria. E a partir de agora o que vamos ler é a história de 2 reinos. E por isso você precisa ficar bastante atento. Até agora, quando falávamos em Israel, estávamos falando de 12 tribos. Agora, quando falarmos em Israel, estaremos falando de 10 tribos, o reino do norte, que não é mais governado sequer por um descendente de Davi. Quando quisermos falar da descendência de Davi, falaremos em Judá, o reino que está ao sul, cuja capital é Jerusalém, governado inicialmente por Roboão, herdeiro do trono de Salomão, filho deste. Mas agora teremos que prestar mais atenção para acompanhar cada história. Um desafio particular será dado a nós, por quê? Porque o livro dos reis conta a história dos 2 reinos, Israel ao norte e Judá ao sul. Mas o livro das crônicas está basicamente preocupado com a história do reino do sul. E aí é que a confusão vai começar.
Quando a gente quiser acompanhar a história dos dois reinos, a gente lê em Reis, que vai contando as duas enquanto elas vão acontecendo, cronologicamente. E para entender maiores detalhes do reino de Judá, nós vamos ao livro das Crônicas. Essa confusão dá um pouquinho de trabalho, mas a gente consegue entender. E é por isso que esse ping-pong para Reis e Crônicas e volta vai se intensificar um pouco agora. E para isso você precisa estar bastante atento para acompanhar a discussão. Mas creio que com essas explicações você será capaz de entender bem o que vem pela frente. Por hoje, a lição que gostaríamos de destacar é que Deus é fiel. Ele cumpre suas promessas. No entanto, Ele também é um Deus julgador. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E nós devemos então temê-lo e obedecê-lo, não só na certeza de que Ele nos abençoará quando formos fiéis, mas também na certeza de que Ele corrige aqueles que se desviam dos seus caminhos. É também uma grande lição olhar para o fato de que Davi, mesmo com todos os seus problemas, com o adultério, com o assassinato, jamais desviou o seu coração de Deus. Jamais caiu em idolatria e deixou para Salomão uma oportunidade de levar o reino de Israel a uma posição extremamente gloriosa. Mas Salomão, em sua idolatria, desviando o seu coração do Senhor, colocou tudo isso a perder. É hora de nos perguntarmos quem está ocupando o centro do nosso coração. E eu espero que a resposta para você e para mim sempre sejam o Senhor, o único Deus verdadeiro. Que Ele seja aquele que ocupa o trono do nosso coração. Para que, apesar das nossas dificuldades, dos nossos pecados, das nossas fraquezas, tenhamos sempre um desfecho abençoado para a nossa história. Deus abençoe você na leitura de hoje, nessa compreensão. Amanhã a gente segue, se Deus nos permitir, estudando um pouco mais destes difíceis desdobramentos após o pecado de Salomão e a divisão do reino. Bom estudo para você. Até amanhã, se Deus quiser.